Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, agradeço imensamente a presença de todos os senhores e senhoras aqui ao vivo, que estão aqui junto comigo no templo da Seichonoye aqui na Regional DF Brasília, e a você de casa que também tem nos acompanhado aí virtualmente, meu muito obrigado. E para iniciar nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 2, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Estávamos fazendo o volume 1, encerramos já e agora iniciamos o volume 2. A oração que nós faremos hoje é a oração da Palavras de Renascimento, que consta na página 45. Lembrando que o meu livro é terceira edição. Confirmando aqui, terceira edição. Então, se você tiver o livro em casa, aqui quem tiver também o livro quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Caso contrário, você pode assumir a posição de oração, uma posição confortável, e acompanhar mentalmente as palavras da oração para elevar o seu pensamento e elevar ainda mais a sua vibração. Vamos lá então, gente? Palavras de renascimento. É chegada a hora do renascimento, da renovação total do mundo e do homem. Renascer não significa retornar ao útero materno e nascer de novo. Por mais vezes que alguém renasça em carne, ele continuará sendo filho da carne e não despertará para a condição de filho de Deus. Jesus Cristo disse: o que nasceu da carne é carne. Renascer é mudar por completa a consciência da própria natureza. Isto é, despertar para a verdade. Não sou corpo carnal, e sim filho de Deus. Ser espiritual gerado por Deus. É compreender que o nosso eu verdadeiro, a nossa vida, é filho de Deus, um ser espiritual e real, e que o corpo carnal não passa de uma vestimenta que o espírito usa durante algum tempo, a fim de se adequar ao planeta Terra e poder cumprir a missão para a qual foi designado. Mesmo quando o corpo carnal, que é vestimenta provisória, se desgasta com o uso e se torna inútil, o espírito, o eu verdadeiro, que a usava permanece perfeito, pois é a existência indestrutível e eterna. O ser humano é espírito desde o princípio. Não se torna espírito depois de despir a vestimenta carnal, porque já o é aqui e agora. É preciso conscientizar a importância do agora. Tudo está contido no agora. Quando dizemos que o agora abrange tudo, não nos referimos ao presente no tocante ao tempo fenomênico, cujo fluxo consiste em passado, presente e futuro. O presente fenomênico passa rapidamente e torna-se passado. O mundo fenomênico é transitório. O agora de que estamos falando transcende o fluxo de tempo fenomênico. Pode-se dizer que ele abrange o passado, o presente e o futuro fenomênico. Do mesmo modo que uma semente contém em seu interior todo o processo de desenvolvimento da planta, germinação, fixação da raiz, crescimento de galhos e folhas, surgimento de botões, florescência e formação dos frutos. O historiador Chikafusa Kitabatake afirmou: no agora está o princípio do universo. O fundador da seita Konko ensinava: ouçam agora o som do universo que se abre. E o fundador da seita Kurozomi exortava: apreendam o que é verdadeiramente vivo. O que é verdadeiramente vivo é a imagem verdadeira da vida, que transcende o tempo fenomênico. Renascer é tomar a consciência da imagem verdadeira da vida. O tempo fenomênico, passado, presente e futuro, é transitório. E o que é transitório não existe de verdade. Somente o agora que transcende o tempo fenomênico é eterno e verdadeiro. E ele existe em cada um de nós. Nele estão abrangidos o passado, o presente e o futuro fenomênico de todos os seres que se manifestam neste mundo conforme a ação da mente. Agradeço a sabedoria de Deus que me fez compreender essa verdade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que nos ensina o quanto que é importante nós renascermos na consciência de que somos seres espirituais, que dentro de nós habita a vida de Deus que é eterna, imutável e transcende o presente, o passado e o futuro fenomênico. O agora que a Seichonoye fala que nós devemos viver é o agora da espiritualidade, da consciência da nossa filiação divina. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
Boa noite, muito obrigado novamente. Quero agradecer a todos que estão aqui presencialmente. Meu muito obrigado, agradecer você também que está em casa. Meu muito obrigado por estar acompanhando, por estar participando. Obrigado também a todos que deixam uma mensagem de carinho nos canais do YouTube, tanto da Meditação Shinsokan quanto da Seichonoye do Brasil. Meu muito obrigado. Leio todas as mensagens, mas não consigo respondê-las pelo volume, mas agradeço imensamente aí pelo carinho e envio muitas vibrações de bênção a você e todos os seus familiares. Meu muito obrigado. Agradeço a quem está acompanhando aqui do Brasil, quem está acompanhando fora do Brasil. Meu muito obrigado. Para mim é uma grande alegria, uma grande honra poder estar aqui com vocês, dividindo mais um pouquinho esse conteúdo, que é o conteúdo da Seichonoye. Meu muito obrigado, obrigado aos meus pais, meus antepassados, obrigado a todas as pessoas que contribuem para que essa reunião aconteça toda segunda-feira. Meu muito obrigado. E hoje nós vamos falar de um tema também muito especial, dando um pouco de continuidade ao tema que nós abordamos na semana passada, que foi exatamente falando sobre felicidade, ser bondoso. Então nós vamos dar uma continuidade para que a gente aprofunde um pouquinho mais. Lembrando que não é pretensão dessa palestra a gente esgotar o assunto que é tratado. Por quê? Porque o assunto, pela sua profundidade, ele pode ser abordado de várias maneiras, inclusive até dentro da própria doutrina da Seichonoye. Então nós podemos ter abordagens diferentes, abordagens variadas, então não é pretensão esgotar o assunto, mas simplesmente nós observarmos por uma determinada linha, por uma determinada possibilidade de nós estudarmos, de nós chegarmos a conclusões e possibilidades de crescimento. O livro que eu vou utilizar hoje é novamente o livro A Verdade da Vida, volume 15. A coleção A Verdade da Vida é a coleção principal da Seichonoye, composta de 40 volumes. É uma coleção que é um verdadeiro tratado de filosofia, de espiritualidade, de religiosidade, de ciência, apesar de alguns conceitos serem abordados em épocas diferentes, a essência, a verdade contida, ela transcende tempo. Então, um verdadeiro tratado que nos mostra e nos ensina a grandiosidade da doutrina da Seichonoye. E aqui é o volume 15, que é Diálogo sobre a Vida, volume 1. Então, é um livro muito maravilhoso, porque ele é basicamente composto de conversas que o professor Masaharu Taniguchi tinha em rodas, que ele fazia bem no início da Seichonoye. Então reunia as pessoas e as pessoas iam conversando sobre os pontos principais e perguntando, metralhava ele de pergunta e ele ia respondendo, e nessas perguntas, nessas respostas vem os grandes ensinamentos que o professor Masaharu Taniguchi compartilha com a gente. E hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema que é tão especial. Deixa eu trazer o quadro para cá. E hoje quem está comigo aqui no auxílio é meu irmão Pedro. Tá ok aqui, Pedrão? Uhum. Beleza, valeu. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o progresso, né? E o progresso é algo que todo mundo quer. Todo mundo quer. É a coisa mais engraçada. Até quando a pessoa ela está indo no caminho contrário ao crescimento construtivo, ela busca o progresso. É a coisa mais interessante. Até a pessoa que está numa postura destrutiva, ela busca algum tipo de progresso. Então, o progresso ele é natural da natureza humana. Por que o progresso ele é natural da natureza humana? Porque o progresso ele faz parte da vontade de manifestar cada vez mais. O progresso faz parte da vontade de manifestar cada vez mais. O que é vontade de manifestar cada vez mais? É exatamente esse ímpeto que nós temos de manifestar o que é infinito, que está dentro de nós. Por mais que a gente acredite que nós já tenhamos alcançado algum nível fantástico, nós sempre teremos dentro da gente uma vontade de crescer. Por quê? Porque o crescimento é o natural da vida. A vida, quando para de crescer, ela começa a se deteriorar. É muito interessante a gente observar. Existem pessoas que estão num progresso de produção, a pessoa ela tem uma vida extremamente ativa. Ela faz um monte de coisa, ela se dedica a um monte de coisa. Principalmente quando são coisas realmente construtivas, valiosas, são coisas assim que engrandecem a alma da pessoa. Todavia, um determinado momento a pessoa para. Porque aposentou, porque cansou, tudo mais. Na hora que ela para, a gente vê, de repente, um decréscimo. A pessoa ela começa a entrar num estado de envelhecimento muito rápido.
Por que que isso acontece? Porque a vida parou de agir. Então, as pessoas, quando são muito ativas, elas tendem a viver mais. Mas, doutor, como assim? Quando elas são ativas produtivamente. Não é a pessoa que sai fazendo tudo desesperada, é a pessoa que faz tudo de forma construtiva, porque essa é a natureza da vida. Desde criança até as idades mais maduras, o progresso faz parte da natureza da vida, porque a vida é o crescer, a vida é o progredir. Então nós sempre podemos progredir em tudo, em alguma coisa, em alguma área, a gente sempre pode progredir mais. E quem observa essas áreas e sempre busca o progresso, começa a crescer. É interessante quando a gente vai conversar com pessoas que normalmente não têm muito ânimo, ou as pessoas não têm normalmente muita perspectiva, e a gente pergunta para elas, como é que está a sua vida? Ah, minha vida está horrível. E você vai conversar com ela, você observa, normalmente não tem progresso. Não tem progresso a vida dela, não cresce nas áreas. Aí você pergunta por quê? Em regra, essa pessoa deposita toda a felicidade dela em uma área. Em uma área. Então, por exemplo, eu vou ser feliz se eu conseguir a área profissional. Eu vou ser feliz se eu conseguir a área amorosa. Eu vou ser feliz se eu conseguir a área familiar. E ela fica depositando toda a felicidade dela naquela área. E ela esquece de crescer nas outras. Quando você vai ver, a vida dela está a mesma. Sabe quando você encontra familiares ou amigos, passou décadas, quando você encontra a pessoa está exatamente igual? Está exatamente igual. Eu tenho colegas meus que estudaram comigo no 2º grau, que eu encontro, tem alguns que estão exatamente iguais, até as piadas são iguais. Os caras contam piadas de 20 anos atrás e ainda continuam rindo, eu falo, Jesus! Sabe, a vida está exatamente igual, aí você vai conversar com a pessoa, não, nada presta, tudo está ruim. Por quê? Porque não há progresso, não há transformação, não há modificação. É interessante que a gente escuta falando assim, por exemplo, quando a gente vai crescendo na vida, né? Quando a gente não tem namorada, a gente anda com um grupo de pessoas. Quando a gente arruma namorada, a gente muda o grupo de pessoas que a gente anda. Quando casa, muda o grupo. Quando tem filho, aí que muda mesmo. Por quê? Por que vai ter nessas mudanças? É porque os assuntos vão se transformando, porque você começa a ter novos progressos. Novos progressos. Quando a gente está solteiro, a gente está pensando, puxa, eu quero arrumar alguém para estar comigo. Quando você arruma alguém, você já está preocupado, que filme que eu vou assistir? Quando você casa, você já está pensando, nossa, a gente já tem que ver a questão de repente ter filho. Quando você tem filho, você já está pensando, que programa que meu filho vai assistir? Você já não está mais preocupado com o que você vai assistir. Então começa a mudar as linhas de interesse, porque você começa a ter progresso ou você começa a ter novas linhas de crescimento. É muito interessante quando a gente observa a vida de uma maneira diferente do que simplesmente vencer. Quando a gente começa a olhar a vida com questão de progresso. Quando a gente coloca muito na linha de vencer, a gente fica muito traçando limites. Então a gente pega os limites mais altos e pensa, tá, o meu progresso tem que ser aquele limite, ou a minha vida, a felicidade da minha vida tem que ser aquele limite mais alto. E muitas vezes você tem que entender que na sua vida a felicidade vai estar no progresso e não no atingimento final daquele objetivo. O que eu quero dizer com isso? As pessoas pensam, não, eu vou ser feliz, eu vou ser muito rico, eu vou conseguir conquistar todas as coisas e eu vou ser o melhor em tudo. Quando, na verdade, de repente essa não é a sua missão. Presta bem atenção, eu não estou falando que tem que crescer, que não tem que crescer. Mas o que eu estou falando é que é o seguinte, você tem que ter o seu progresso como parâmetro. Como parâmetro. Por exemplo, quero aprender um instrumento musical. Quero aprender um instrumento musical. Aí você vai olhar, obviamente, os melhores. Aí você vai aprender violino, que é um instrumento extremamente difícil de tocar. Então, vou tocar violino, quero aprender violino. Aí você coloca como parâmetro, quero ser melhor violinista do mundo. Aí o que acontece? Para ser o melhor, você tem que se dedicar muito. Às vezes, você não tem as condições necessárias para se dedicar muito. Pode ser que você não seja o melhor. Mas se você traçar para ser o melhor e você não conseguir, o que acontece com você? Desanima. Você tende a desistir, você tende a parar, você tende a deixar de lado. Quando, de repente, a sua missão é progredir a tal modo de você tocar bem, isso já vai ser um progresso fantástico. Fantástico. E as pessoas esquecem de crescer porque sempre traçam parâmetros lá em cima. Quando, na verdade, não é isso. Não é isso. Então a pessoa fala assim, não, eu quero ser o melhor
Mas se não for o melhor, então eu não vou. Não é esse o ritmo. O melhor depende de várias condições. Depende de várias condições. Nós precisamos estar adaptados ou estar prontos a pagar o preço dessas condições. Nem todo mundo vai ter as condições necessárias. Então o que nós devemos ter o foco? Não é necessariamente ser o melhor, mas é o aprender a tocar. Se eu tocar violino e não for apedrejado, para mim já está ótimo. Para mim já está ótimo. Você vai atingir o progresso. Quando você chegar no local e tocar o violino, todo mundo, uau! Ainda mais se você for num lugar que ninguém toca, gente. Aí que todo mundo vai ficar impressionado. Aí o pessoal, nossa, que impressionante. Mas é por quê? É o progresso. A gente está sempre investindo em pequenas áreas. O progresso é o trabalho contínuo de formiguinha para que você cresça nas áreas. Como as pessoas focam somente em um ponto, elas limitam a vida. Elas arrancam dela o agora. Olha que interessante. As pessoas colocam, se eu arrumar um emprego, aí sim eu vou poder crescer. E ela esquece que você não depende do emprego para crescer. Pelo contrário, você vai obter um emprego quando você crescer. Quando você crescer. Aí como as pessoas depositam tudo, aí acontece um fenômeno que dá muito aqui em Brasília. São os concurseiros frustrados. A galera começa a estudar para concurso falando, o dia que eu passar no Tribunal de Justiça, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Pera lá, gente. Se fosse isso, todo mundo que trabalha no tribunal era feliz. E não é isso que acontece. A felicidade ela vai vir como consequência do seu progresso. É quando você crescer que você vai se sentir feliz e como resultado disso você vai obter aquilo que você almeja. Então essa mudança de perspectiva é importante. Quantas pessoas falam, o dia que eu casar eu vou ser feliz? Você, Rapaz, se isso fosse a solução, a gente não tinha nem vara de família. As varas de família que a gente mais escuta é o cara falando assim, eu casei com um capeta. Aí você fala, tinha tanta gente no mundo, você foi escolher logo, é o demônio para casar? Por quê? Porque a felicidade não vem do casamento, a felicidade vem do progresso do amor, a tal ponto que quando você entra no relacionamento a dois, ele se torna construtivo. Então é o progredir que te faz ter os resultados, e não o resultado em si. Então muitas pessoas saem correndo, eu quero ficar rico, quero ganhar na Mega Sena. Saiu o sorteio da Mega Sena aí, 300 milhões, não foi? Foi 300 milhões, quero ganhar 300 milhões. Se você perguntar para as pessoas o que elas fariam com 300 milhões, a grande maioria vai dar respostas que não tem nada a ver com progresso. Vou largar meu emprego, vou cuspir no meu chefe, vou largar minha mulher, vou torrar tudo com coisas que são proibidas, ilícitas e que engordam. Então, se você for observar, nada é relacionado com progresso. Então, as pessoas não têm o mínimo de riqueza mental, não tem progresso. Então, ganhar pode ser exatamente o contrário. Em vez de ser motivo de felicidade, vai ser motivo da desgraça da pessoa. Por quê? É o progresso que possibilita dar as bases necessárias para que você construa a felicidade. Gente, olha que interessante isso aqui, ó. Anotem isso aqui. Felicidade é uma construção. Felicidade é uma construção. Felicidade é uma construção. Não é algo que caiu do céu. A gente tem a ideia de que a felicidade é algo que caiu do céu. Fulano deu sorte. Ciclano deu sorte. Nossa, como ela é sortuda. Ela deu sorte. Quanto eu já ouvi de mulheres falando assim, aquela mulher deu sorte, casou com homem rico. O fato de casar com homem rico não quer dizer que ela vai ser feliz. Olhem os artistas. Olhem os artistas. Casamento de artista é que nem iogurte, validade curta. Passa uma semana e já está podre. Tanto que quando a gente pega artista fazendo bodas, qualquer boda, desde boda de papel, qualquer boda que tiver, quando você abre aquela lista de bodas, vocês já viram, gente, a lista de bodas, como é que é engraçado? Um ano é papel, aí vai as coisas mais engraçadas. Tem coisa lá que você nem sabia que existia. Tem coisa lá que você não sabe nem se está na tabela periódica lá. Aí vai os elementos lá, e quando você vê alguém fazendo bodas de 10 anos, de 15 anos, 10 anos, salvo engano, acho que é agora me fugiu o nome do metal. 15 anos é cristal. Então, assim, quando a pessoa vai fazendo as bodas, quando o artista faz, você fala, meu Deus, é impressionante. Aí você pensa, por que um casal que é bonito, porque é só homem bonito casando com mulher bonita? Você fala, rapaz, ali
Os meninos veem, então, parecem anjos, meninos, coisas mais lindas do mundo. Você fala, cara, o cara é bonito, a mulher é bonita, os filhos são mais bonitos ainda. Chega a ser assim uma afronta de tanta beleza dentro da casa. São ricos. Cara, viaja para qualquer lugar. Fala assim, para onde é que nós vamos? Bora, bora. Vamos para Bora, bora. Aí você fica imaginando, isso fica no Goiás? Aí onde é que fica Bora, bora? Os caras viajam tudo. E não conseguem a felicidade. O que está acontecendo? É porque felicidade, gente, não cai. Felicidade é uma construção. Você pode ser bonito, você pode ser rico, você pode ter tudo. Se você não tiver construído dentro de você as bases da felicidade, você vai estar sempre correndo atrás de algo e nunca vai estar satisfeito. Por isso que as coisas não permanecem. Aí você pode tirar a felicidade aqui e botar sucesso profissional. É uma construção. Família é uma construção. Casamento é uma construção. Tudo é uma construção. Por quê? Tudo depende de progresso. Você quer construir um casamento feliz, ele precisa de construção. É um tijolinho do lado do outro que você vai colocando até dar as bases. Porque quando vierem as situações, tem a base necessária, tem o sustento necessário, tem a força necessária para se manter. Tudo é uma construção. A ideia de que cai do céu é que nos retira o progresso. Quando a gente entende isso, a gente fala, interessante, então o progresso ele faz parte de uma construção. Então se eu quero feliz, o que eu tenho que fazer? Progredir. Progredir. Quantas pessoas falam, não, eu sou assim, nasci assim, cresci assim, Gabriela. Aí você fala, você é feliz? Não é. Por quê? Porque não tem progresso. Por que muitas vidas conjugais elas caem na verdadeira declínio? Porque é o seguinte, quando está namorando é todo mundo progredindo. Vai para academia todo dia. Fala, não, tenho que malhar, porque quem é que vai ficar com alguém que está todo zoado? Aí vai lá, todo mundo. O cara e a mulher, todo bonitão. Estuda, quero falar várias línguas, porque é chique você chegar no restaurante e pedir, falando outra língua, todo mundo fica impressionado. Aí está lá estudando para crescer. Quando casa, o que faz? Não, agora que eu casei não preciso fazer mais nada disso. Vou engordar, paro, não tenho que estudar mais nada e só começa a regredir, para de progredir. Aí a vida deixa de ter algo de crescimento e passa a ter só algo de tristeza. Você só começa, em vez de você continuar a crescer, você traz só o seu lixo mental e fica depositando para o outro ver. Aí começa a desanimar, aí vai decaindo. Por que muitas vezes as famílias não são construídas direito? Por quê? Porque constrói a família e fala assim, não, minha missão era ter filho. Ter filho e alimentar filho. E não é assim que funciona. Criança precisa de tempo, criança precisa de empenho, criança precisa que o pai progrida. Olha que coisa mais engraçada. Você fala 10 vezes na cabeça da criança, ela não escuta. Você faz uma vez e ela repara. Você faz uma coisa errada, a criança vira, papai. Você não falou que não era para fazer isso? Pois é. Então, qual é a maneira que você educa a criança? É você fazendo. Então, quem é que tem que se educar primeiro? O pai. O pai e a mãe. Para educar, o pai e a mãe têm que progredir. Tem que progredir. Olha como é que a vida é interessante. Nós somos colocados cada vez em missões que exigem o nosso progresso. Por quê? É o progresso que vai construir a felicidade. É o progresso que vai construir a felicidade. Isso é muito importante compreender, porque as pessoas acreditam que cai do céu. Aí vem os vídeos do YouTube. Tem uma fórmula secreta para a sua felicidade. Basta você se inscrever aqui, são 4 aulas gratuitas. Se fosse tão simples, gente, se fosse tão óbvio, não precisava disso tudo. A humanidade caminha milhares de anos sendo guiadas por mestres espirituais. Se fosse algo tão fácil, gente, não era. As pessoas falam, não, basta você fazer A, basta você fazer B. Vamos usar o poder da mente. Hoje em dia todo mundo bate nessa tecla do poder da mente, que a Seichonoye também fala, só que a Seichonoye fala desde a década de 30. Algumas pessoas descobriram agora. Tem 2, 3, 10 anos que as pessoas vêm falando, não, agora nós descobrimos a neurolinguística e vem trazendo nomes chiques, né? Vamos usar a física quântica agora para nós trabalharmos a vibração. Isso já é feito no Oriente há mais de milhares de anos. Seichonoye já traz isso desde a década de 30. Isso não é uma novidade. A novidade é você transformar isso em um produto de merchandising, um produto vendável. Seichonoye entrega isso de graça.
Ela dá essa fórmula de graça, porque a finalidade da Seitonê é iluminar a mente das pessoas e não ganhar dinheiro em cima disso. Mas o ponto é que as pessoas falam, vamos mudar a mente. Como se mudar a mente fosse num passe de mágica. É fácil mudar os nossos hábitos, gente? A gente que tem o hábito de ficar nervoso. Você levanta de manhã, você tem o hábito de ficar nervoso. É fácil, você levanta o dia seguinte, agora não vou ficar mais nervoso. Acabou? Não acabou. Quem tem muitos ciúmes? Não, minha mulher saiu agora com os amigos, não vou ficar enciumado. Não vou. É fácil? Não. Ficar preocupado? Não vou ficar nem um pouquinho preocupado, nem um pouquinho com as coisas. Falaram que vai ter crise econômica, não me preocupo. É fácil? Não é. Isso vai ter mudança quando tiver progresso. É isso que a Seitonê tanto bate na tecla. Por que a gente fala tanto em prática? Por que a Seitonê tem tanta prática, gente? Porque as práticas possibilitam progresso. Não tem passe de mágica. O que faz a pessoa mudar ou não é a capacidade que ela tem de progredir nas diversas áreas, nos diversos momentos. Então a vida, ela nos dá as respostas daquilo que nós precisamos progredir. Então ao nosso redor manifestam-se as situações daquilo que nós não conseguimos no progresso, mas que nós podemos conseguir. Então, às vezes, nós não somos reconhecidos, às vezes nós não somos valorizados, às vezes nós não conseguimos as coisas, às vezes nós não temos amores correspondidos, às vezes a gente não consegue o sucesso material, a gente não consegue a provisão. Isso são todas possibilidades que estão nos sendo dadas para que possamos obter o progresso. Eu sempre falo, as pessoas chegam e falam assim, preletor, porque preletor da Seitonê não tem problema, né? Eu falo, não, preletor da Seitonê tem muito problema. Por que a gente tem muito problema? Porque a gente precisa progredir. Estamos no mesmo barco que todo mundo. Então, por exemplo, eu trago muito esse exemplo de vira e mexe a gente entra em alguma situação que a gente precisa perdoar. Faz parte do progresso. O ponto é que, sabendo o caminho que você tem que fazer, fica mais fácil progredir. Não sabendo, fica um pouco mais difícil. Então, muitas vezes a gente é colocado em situações em que nós precisamos praticar. E esse é o correto, é nós praticarmos sempre. Aí nós vamos fazer oração de perdão. Eu, por exemplo, no meu caso, antigamente perdoar era muito difícil para mim. Era muito difícil. Ficava muito rancoroso com as situações. Hoje em dia é mais fácil, porque eu consigo ter uma visão muito mais ampla de olhar e falar assim, não, a pessoa errou, mas eu também não sou santo. Eu também erro. Ora, se eu erro, a pessoa erra, faz tudo parte de um aprendizado. Então você vai para uma oração de perdão, você vai para uma meditação Shinsokan da reconciliação com muito maior facilidade do que antes. Então as pessoas que fincam muito o pensamento tem que ser assim, acabam sofrendo. E é esse ponto que nós vamos trabalhar um pouquinho. Mas não se esqueçam, felicidade é uma construção. Isso tem que ser sempre repetido. As pessoas chegam assim para mim e falam assim, nossa, para o senhor é fácil falar, porque o senhor já é feliz. Aí eu pergunto, por que eu sou feliz? É muito interessante o que as pessoas me trazem. Quando as pessoas vêm com esse argumento, é muito fácil você falar porque você já é feliz. Eu pergunto, por que eu sou feliz? As pessoas falam, pelo emprego que você tem. Eu falei, mas se fosse só um emprego, todo mundo que está na mesma situação que eu também seria feliz. E não é verdade. Não, é porque você casou muito bem casado. Mas o que é casar muito bem casado? Olha que interessante. O que é casar muito bem casado? Casar muito bem casado é você conseguir construir uma relação duradoura. O que é construir uma relação duradoura? É você colocar bases em que seja possível conversar, progredir, trocar experiências e lidar com as situações de adversidades. Aí a pessoa fala assim, não, mas é porque você tem filhos saudáveis. Aí você fala, se fosse assim, todo mundo que tem filho saudável também seria feliz. E tem pessoas que às vezes têm filhos que são doentes e tem um progresso tão gigantesco na vida que a pessoa ela sente um amor indescritível. Indescritível. Eu tenho um colega que ele mudou da água para o vinho quando ele teve um filho com limitações. Porque o amor que ele teve que doar para essa criança foi tão grande que ele mudou a vida dele. Ele era um cara extremamente egoísta e ele se transformou num cara completamente diferente de tanto amor que ele teve que doar. Então, as pessoas ficam olhando para padrões que elas estipulam como os ideais. E acham que a felicidade vem daquilo. Não, a felicidade vem daquela construção diária.
construção diária, de você tentar progredir todos os dias. Todos os dias tentar ser mais alegre, todos os dias você tentar ser mais calmo, todos os dias você tentar ser mais sábio, todos os dias você tentar ser mais espiritualizado. Isso vai construindo, isso vai te dando força para você crescer. E quando você cresce em vários aspectos, você vê o resultado no final. Dentro da Seichonoye, nós temos os ciclos de estudos da prosperidade, que são eventos que acontecem anualmente, em que são estudados partes da doutrina que falam exatamente da provisão de um modo amplo. E é muito interessante que ao final dos ciclos, normalmente a gente faz, a gente traça, né, os planos que nós vamos trabalhar para o ano seguinte, ou até para mais algum tempo, né, o projeto de prosperidade, que a gente chama. E é muito interessante, porque eu faço todos os anos o meu projeto de prosperidade. E quando a gente pega um projeto antigo, eu guardo todos eles, porque eu vou acompanhando. É muito interessante como é que algumas coisas que eu coloco, de repente no ano não dá certo, mas no outro eu deslancho. E você começa a ver os progressos, e você começa a ver as coisas, você fala, cara, que engraçado, um ano está sempre tendo alguma coisa a acrescentar do que o outro ano. Muitas pessoas falam, nossa, o tempo está passando tão rápido que eu não estou vendo mais o tempo voar. Por que o tempo está tão rápido? Porque a gente entra num loop de rotina. Nossos dias são exatamente iguais. A gente faz a mesma coisa todos os dias. E quando você vai percebendo, não é colocado nada, nenhum desafio, nenhuma outra possibilidade ou construção de competência. É simplesmente viver por viver. E quando a gente vai colocando, por exemplo, eu coloco lá, ó, esse ano eu vou fazer isso, e eu me esforço para fazer aquilo, a gente vai ganhando competências, a gente vai ganhando e vai melhorando. Quando você vai vendo, você, cara, olha, eu fiz isso, eu consegui fazer aquilo, e você está sempre com um progresso. Isso vai te ajudando a construir ainda mais a felicidade. Lembre-se, felicidade é uma construção, é uma realização espiritual no seu dia a dia. Olha só, na página 69, Verdade da Vida, volume 15, o meu é a terceira edição. Página 69, o professor Masaharu Taniguchi fala: as virtudes, elementos essenciais para o progresso do ser humano. As virtudes. Olha que interessante. Hoje é uma coisa que eu vejo poucas pessoas falando. Eu vejo as pessoas falando muito de talentos, mas poucos falam de virtudes. Talento é uma coisa que qualquer um pode ter. Virtude, não. Virtude nós precisamos construir. Você pode até nascer com talento. Virtuoso é algo que você precisa trabalhar. E é muito importante. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi fala. As virtudes, elementos essenciais para o progresso do ser humano, não consistem apenas em integridade de caráter no sentido restrito da palavra. Então vamos lá. Virtudes. Primeiro, integridade de caráter. Integridade. Integridade de caráter. É importante? É. Mas o professor Masaharu Taniguchi fala, não é o único. Ser íntegro é uma virtude, mas, olha as outras virtudes que interessante, gente. Firmeza, generosidade, alegria e flexibilidade mental também são virtudes imprescindíveis ao homem. Vamos lá. E é isso que nós vamos falar um pouquinho. Firmeza. Isso é muito legal, gente. E não é uma coisa que você acha aí falando. Generosidade. Generosidade. Alegria. Alegria. E flexibilidade mental. Nossa, meu X saiu. Flexibilidade mental. Vamos lá. Como é que esses itens são interessantíssimos na construção do progresso na nossa vida? Integridade de caráter, gente. É a pessoa não apenas ser honesta, ela ser coerente. Não adianta de nada a pessoa
gritar aos quatro cantos do mundo que ela é honesta se ela não for coerente. Integridade de caráter é coerência com os valores que você ostenta. Quanto mais nobre os valores que você levanta, maior tem que ser a sua integridade de caráter. O que nós vivemos hoje em dia? Um problema seríssimo. Muitos falam, mas poucos fazem. Você não tem uma integridade de caráter. As pessoas falam, precisamos ser amorosas. E o que a gente mais vê na atualidade? Pessoas que disseminam ódio, raiva, disputa. Então o que acontece? Fala-se muito de amor, mas vive-se pouco amor. Então isso é uma falta de integridade, porque a pessoa fala uma coisa que é bonita, mas ela não consegue vivê-la na prática. Então a integridade de caráter é a honestidade e a coerência. É a coerência. Muitas pessoas falam que são honestas, mas quando são colocadas em situações de tirar uma vantagem, elas acabam pensando, todo mundo faz, eu também vou fazer. Ou, ninguém está olhando. Ou, isso daí não dá em nada mesmo. Então, muitas vezes as pessoas reclamam até dos dirigentes do Brasil, mas elas não observam que a integridade de caráter ela tem que ser uma postura de vida e não só uma coisa a ser exigida dos outros. Então nós temos que ter integridade de caráter. Por exemplo, não se pega nada que é dos outros. Isso é óbvio. Mas eu conheço pessoas que vão no mercado, abrem a comida, um saco de biscoito não vai fazer diferença para o mercado. Ok, não vai fazer diferença para o mercado, mas o problema não é o saco de biscoito, o problema é a sua integridade. Você fala que não pode pegar, mas você não é coerente na ação. É a mesma coisa. Não, eu sou incapaz de fazer mal a uma mosca. Beleza, para a mosca não, mas para o ser humano, você judia. Então, tem muitas pessoas, é tão engraçado, tem pessoas que falam assim, gente, eu nunca fiz mal para ninguém, não sei porque que eu estou merecendo isso. Eu sei, tá bom. Quando a gente começa a observar a integridade pelo aspecto da coerência, a gente vê como é que o negócio é muito mais complexo, como é que o buraco é muito mais lá embaixo, como é que a gente precisa compreender muito isso para a gente observar se realmente nós somos coerentes, se a gente realmente age conforme aquilo que nós pregamos, conforme aquilo que a gente defende. Então muitas pessoas falam bonito, mas não vivem como falam. Não é à toa que as redes sociais viraram o maior estelionato que nós temos na atualidade, são as redes sociais. Todo mundo nas redes sociais é bonito, feliz e pensativo, cara. Só tem filósofo nas redes. Eu abro assim, eu vejo assim, eu falo, gente, Platão, Aristóteles iriam babar se nascessem hoje, velho. Porque todo mundo sabe tudo, todo mundo tem uma sabedoria ímpar, são aquelas fotos assim. É o que eu sempre falo, se quando abre a rede você pensa, gente, acho que só eu que trabalho e tenho que comer arroz e feijão. Porque tá todo mundo viajando, tá todo mundo comendo aqueles pratos chiques, tá todo mundo bem, todo mundo tá bonito, porque hoje em dia é tudo com filtro, é tanto filtro ou montagens que às vezes, não, tira essa pessoa, bota outra aqui que fica mais bonita. Então o pessoal trabalha tanto querendo passar uma imagem. A pergunta é coerente essa imagem? A pessoa está querendo mostrar para você que é feliz. A pergunta é, a pessoa está sendo mesmo feliz? Eu tenho uma teoria. Se a pessoa fosse tão feliz o quanto que ela quer mostrar, ela não mostrava. Quem é feliz demais não tem tempo para ficar mostrando, gente. Vai curtir a sua felicidade. Felicidade. Eu estava vendo aquele psicólogo famoso que aparece muito no YouTube, que tem até um nome diferente, esqueci o nome dele agora, é o Rossandro. Ele estava contando com um amigo dele, estava postando as fotos assim, que ele saiu para um jantar romântico. E ele falava assim, que o amigo tirou foto do vinho, que o amigo tirou foto do prato, que o amigo tirou foto do hotel, tirou foto até da arrumação da cama do hotel. E ele falou assim, gente, se essa noite fosse tão romântica, esse cara ia ter muita coisa para apertar ao invés do telefone. E é boa verdade. O cara sai para uma noite romântica, o cara está mais preocupado em bater foto do que estar com a pessoa que, teoricamente, está fazendo a noite romântica. A vontade de mostrar muito demonstra a ausência de alguma coisa. O excesso, nada impede que você tire uma foto e poste, por exemplo, para a família. Eu estou aqui na casa da vovó. Ótimo, gente, isso é maravilhoso. Mas tem pessoas que necessitam da atenção
do outro. Isso é o quê? É uma falta, gente, de integridade. Que absurdo, preletor. Quer dizer que eu sou desonesto? Não. Eu estou falando que não está sendo coerente. É diferente. Então, integridade de caráter é uma coerência. Aí você vê como é que é muito interessante quando a gente observa pessoas que são coerentes. Tem pessoas que falam assim, chega assim aqui na Seichonoye e fala assim, preletor, eu estou passando por problemas. Aí fala, e qual é o problema? É porque eu odeio meu pai. Você toma um susto. Você toma um susto. Meu Deus, você odeia seu pai? Eu odeio. Eu tenho raiva do meu pai. Aí você fala assim, mas parabéns. Você está sendo coerente com o que você está sentindo. O pior é aquela pessoa que tenta tampar o sol com a peneira. Não, eu tenho amor pelo meu pai, mas dentro de si não é isso que sente. Porque fica mais difícil trabalhar. A pessoa que esconde e não é coerente, ela dificulta o trabalho dela de crescimento. Por quê? É bonito você ter raiva dos seus pais? Não é. Não é bonito. É socialmente reprovável. É socialmente reprovável. Mas quando a pessoa tenta esconder e não trabalha, o que acontece? Ela se torna incoerente. Essa incoerência é fruto de muito sofrimento. Já falei isso várias vezes. Muitas pessoas, todo mundo tem uma caixinha, gente, dentro de si. Todo mundo tem. E a gente guarda os nossos piores pensamentos, nossos piores sentimentos. E a gente guarda e tranca. Todo mundo tem essa caixa. Eu tenho, todos nós temos. Tem pessoas que guardam tanta coisa que a caixa chega, ela fica estufada. Ela já chega assim, está toda já pronta para estourar. E fica com aquilo dentro da caixa guardado. 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Chega uma hora que a caixa não só aguenta, como ela começa a feder. Por causa de tanta coisa horrível que a gente coloca lá dentro e apodrece. E isso manifesta na vida. Então a gente observa pessoas que de repente chegam numa determinada época, elas têm verdadeiras detonações, seja na área amorosa, seja na área financeira, seja até na área mental. A pessoa, você fala, meu Deus, a pessoa está vindo tão bem, de repente ela desandou completamente. O que é isso? Essa caixinha estourou. A pessoa tem progresso quando ela abre essa caixa e com honestidade e coerência começa a trabalhar um por um. Dói? Dói. É difícil? É difícil. Machuca? Machuca. É ruim? É péssimo quando você descobre que você não é tão maravilhoso quanto você achou. O seu eu fenomênico. O seu eu fenomênico não é tão maravilhoso quanto você pensa. O seu eu espiritual, o seu eu imagem verdadeira é maravilhoso. E é a ele que a gente tem que dar foco, porque quando mais foco a gente dá à nossa essência, mais a gente purifica o nosso eu falso. Então quando você abre essa caixinha e decide trabalhar, aí que você tem progresso. Quando você abre a caixinha e fala, caramba, eu não tenho tanta gratidão aos meus pais. Então eu vou trabalhar. Como é que a Seichonoye ensina a trabalhar a gratidão aos pais? Repetindo todos os dias, obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado papai, obrigado mamãe. Aí você está falando obrigado papai, obrigado mamãe. Você fala, tenho muita gratidão aos meus pais. Como é que você age isso de forma coerente? Em ação concreta. Aí você liga para o teu pai, você liga para sua mãe, você vai fazer uma visita para o teu pai, você vai fazer uma visita para tua mãe. Você faz alguma coisa que deixe os seus pais felizes. Ficou coerente, conseguiu botar em ação, você obteve progresso. Cresceu espiritualmente, você vai ser um pouco mais feliz. Olha que legal. Mesma coisa. Então eu tenho que trabalhar. Então eu falo que, casamento é maravilhoso. Então você está falando que casamento é maravilhoso? Então vamos ver a maravilha no casamento. Abre a tua caixinha, pega aquilo que você não está gostando e vamos trabalhar. Como é que eu faço? Vamos fazer uma oração de perdão para o marido, para a esposa, pelas mágoas do passado. Aí você começa a fazer oração, começa a purificar. Na hora que você começa a sentir real gratidão, leia a revelação divina da grande harmonia, que consta bem no início da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Aí você começa a purificar. Na hora que você começa a purificar e sentir real gratidão, aí você entra em harmonia. Na hora que você entra em harmonia, você se torna coerente, obteve progresso. Olha como é que a integridade de caráter é essencial. Só que não basta só ela. Por quê? Porque a integridade de caráter também precisa ter flexibilidade mental. E o que isso significa? A pessoa, normalmente, quando ela é íntegra, ela também se torna muito severa. Severa. Quem é íntegro costuma ser muito severo. Eu sou honesto e não aceito desonestidade. Aí pega com a sua régua mental e corta. Quem age como eu, show. Quem age ao contrário do que eu faço é a pior pessoa do mundo. Então, normalmente, pessoas íntegras costumam ficar muito doentes. Muito doentes. Por que a pessoa íntegra costuma ficar doente? Porque ela se torna
flexível. Ela se torna a verdadeira julgadora. Ela sai de casa, desde o vizinho que está saindo, ela julga, até na hora de voltar para a casa do porteiro que está no prédio, ela julga. Ela julga todo mundo. Todo mundo está no viés do julgamento dela. Só aquelas pessoas que ficam de plantão para falar que você está errado, que o que você está fazendo não presta, que você está indo no caminho errado. Não são aquelas pessoas que trabalham o progresso, são aquelas pessoas que trabalham o desânimo. Então é aquilo, você está numa festa, por exemplo, o teu filho está atacado, está dando 1 milhão de problemas, está atacando as mesas para o alto e você está tentando fazer, e aquele senta do lado e fala assim, você está educando errado seu filho. Aí você vira e fala assim, excelente hora para discutir isso. É o momento mais apropriado, é o momento que eu estava esperando por Deus. Aí você pergunta, e qual é a sugestão? Não, só quero te dizer que está errado. Aí você, valeu, obrigado. Além de eu não estar dando conta do meu filho que está aqui destruindo a festa, eu ainda saio com sentimento de culpa, porque eu não sou um bom pai. Sabe? Aquelas pessoas que adoram comparar. Ah, porque o meu filho não estuda. Pois o meu estuda, é ótimo. Aí você, tá. Que maravilha, parabéns, seu filho. Eu tenho uma colega que ela compete com tudo. Tudo. Até as doenças dos filhos têm que ser melhores que as doenças dos outros. Tudo, tudo, tudo. O filho, se seu filho começa a caminhar, porque o meu já corre. Se o seu filho pula, o meu então já está em salto em vara. Ah, meu filho ficou gripado. O meu teve Covid 2 vezes e curou sozinho. Então assim, tudo é na competição, tudo é na competição. Aí a pessoa ela fica cortando todo mundo, tudo julgando, tudo é melhor, tudo é assim. A estreiteza mental fecha, a pessoa acaba adoecendo. Aí as pessoas falam, por que fulano, que é uma pessoa tão honesta, adoeceu? Aí você, a pergunta é, tem flexibilidade mental? O que é flexibilidade mental? É acolher. É você ter capacidade de entender, de compreender. Não estou falando que é você falar que está correto. É você conseguir amar, mesmo estando errado. É você conseguir ter abrangência. E isso é uma coisa que tem que ser muito trabalhada. As pessoas primeiro trabalham integridade. Eu sou honesto. Eu sou honesto. Aí a gente aprende, além de honesto, você tem que ser coerente. E mais, você tem que ser flexível. Flexível. Essa flexibilidade constrói um ambiente de harmonia. Constrói um ambiente de felicidade. Presta bem atenção. Flexibilidade não é bagunça. Aí você flexível mental, lá em casa não tem mais regra. Você não constrói nada. Não é isso. A flexibilidade é dentro das regras você conseguir colocá-las em prática da maneira menos destrutiva ou da maneira menos agressiva. Então, flexibilidade mental é algo muito complexo. É algo muito complexo. As pessoas me perguntam, devo fazer A ou devo fazer B? A minha resposta é sempre assim, depende. Se você for fazer A e for ficar sofrendo, faça B. Se você for fazer B e vai se sentir culpado porque não fez A, faça A. O ponto é que você tenha a flexibilidade de você fazer aquilo que te traga, naquele momento, a melhor sensação. Porque a gente fica preocupado, faço A, mas se eu fizer A, eu vou ser julgado por B. Se eu fizer B, eu vou ser julgado por A. Julgado por julgado, vai todo mundo ser. Então faça aquilo que você sinta que é o melhor a ser feito naquele momento. Porque isso vai gerar um resultado. Esse resultado vai gerar um aprendizado. De nada adianta as pessoas acharem que vão fazer as coisas com respostas prontas. Não, eu vou fazer isso porque eu vou ter uma resposta pronta. Então muitas vezes as pessoas procuram líderes espirituais, procuram os preletores falando assim, pretor, me dá a resposta porque eu quero acertar. Não tem acerto, porque o acerto depende da lição. Às vezes o aparente erro é a grande chance do seu progresso. E se é o teu progresso, é o caminho certo. Então às vezes as coisas dão errado mesmo. Não é para você sofrer, é para você progredir, ué. Porque se a coisa não desandar, a gente quer aprender? Olha que interessante. Para quem tem um hábito de fazer prova, quais são as questões que você mais se lembra? As que você erra ou as que você acerta? As que erra. Porque as que erram mexem com a gente e proporcionam o progresso. E proporcionam o progresso. Por quê? As coisas que falham nos chamam a atenção. As coisas que dão certo a gente começa a achar que é normal. 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 E a gente para de observar aquilo que tem que crescer. Por isso que a pessoa, quando vai chegando no nível e ela começa a achar que tudo é muito normal, ela tende a subir no salto e cair. Por quê? Ela começa a ficar
autoconfiante demais. A autoconfiança, ela tem que estar sempre aliada ao pensamento de progresso. Eu vou conseguir porque eu sou filho de Deus, mas eu não deixo de fazer. Eu não deixo de crescer. Eu não deixo de estudar. Eu não deixo de estudar. Porque se a gente não se prepara, se a gente não cresce adequadamente, se chegar uma coisa maior, atropela a gente. Mas, meu Deus, por que que isso aconteceu? Quantas pessoas falam, por que que aconteceu, pretor? Eu rezo tanto. Eu faço a meditação Shinsokan toda segunda-feira sem falta. Eu leio a Suta Sagrada 1 capítulo por dia. Eu já peguei 2 livros, quase abri, preletor. Olha como é que minha fé está forte. Eu não sei por que aconteceu isso. Talvez isso seja a grande possibilidade de progredir. Eu não queria rezar, eu corria de reza. Meu negócio era oba-oba, fazer bagunça dentro de ônibus, vamos lá para a academia da Seichonoye, vamos lá fazer na bagunça. Rezar que era bom eu não queria. Na hora que a vida me apertou, um dia eu me peguei lendo 19 vezes a Suta Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Eu li 19 vezes. Por quê? Porque a vida estava me apertando. O que que isso me possibilitou? O progresso. Então o progresso, gente, possibilita o nosso crescimento. Só um minutinho aqui, deixa eu molhar. Garganta começa a secar e aqui em Brasília a gente não pode brincar, porque aqui seca mesmo. Então o que acontece? Na hora que eu me vi, o progresso, a vida me apertou, eu tive que progredir. Não queria rezar. Na hora que os problemas apertaram, 2 Shinsokans por dia. Um de manhã, outro à noite. Suta Sagrada o tempo inteiro. De repente fiquei assim com os meus antepassados. De repente todos os livros da Seichonoye eu comecei a ler. Por que que isso aconteceu? Porque se não tivessem me apertado, eu tinha corrido para o progresso? Não. O nosso hábito é ficar na ociosidade. Então, às vezes, as coisas acontecem para nós crescermos. Ao invés de olhar isso como, ai meu Deus, isso é uma desgraça, é a grande chance de progredir. Progresso. Firmeza. Olha como é que a firmeza é importante. É você ter a consciência de que você vai chegar. E você ser firme naquilo que você se propôs, principalmente se for construtivo. Detalhe, qual é a diferença da firmeza para o cabeça dura ou para a pessoa que não quer mudar, que ela é teimoso, obrigado. Qual é a diferença do firme para o teimoso? É porque o teimoso não tem flexibilidade. Olha que interessante. Qual é a diferença do firme para o teimoso? O teimoso botou uma coisa na cabeça, ele não escuta mais nada que está ao redor. O firme não, ele escuta e medita. Se alguma coisa for melhor, ele não tem problema em alterar. Se ele sentir que não precisa alterar, ele continua. Mas ele tem. Você percebe a diferença do teimoso para o firme exatamente quando você vai conversar com ele. Mas por que você está fazendo isso? E ele naturalmente ele conversa. Mesmo que você não concorde, você traz outros argumentos e ele traz os argumentos dele de forma tranquila. O teimoso é assim, não quero nem ouvir. Quero nem ouvir. Nada que você vai falar presta. Aí você fala, é teimoso. Por quê? Porque ele não tem flexibilidade. Muitas vezes o firme, ele até muda de direção e volta quando é necessário, mas porque ele tem flexibilidade. Olha que interessante. O professor Masaharu Taniguchi falava, sempre falou, a doença não existe. O que significa a doença não existe? Ela não foi criada por Deus. Logo, ela é fruto de ondas mentais. Ele nunca falou a doença não se manifesta. Ele falou que a doença não existe. São duas coisas diferentes. Quando o mestre, aos 80 anos de idade, ficou com uma pneumonia, a família dele falou, vamos para o hospital. Ele falou assim, não precisa, gente. Tá tudo bem. A família insistiu. Sabe o que ele fez? Foi para o hospital. Porque ele tem flexibilidade. Quer dizer que ele deixou de ser firme? Não. Sabe o que ele fez? Continuou a escrever as revistas e os livros da Seichonoye dentro do hospital. Continuou trabalhando normalmente, ele só mudou de ambiente. Mas por que ele foi? Toda a família dele ficou mais tranquila. Todo mundo ficou mais tranquilo. Tá ótimo, gente. Tá ótimo. Então, o firme, ele age dentro da convicção, mas ele tem flexibilidade. Uma vez uma jovem me ligou e falou assim, preletor, eu estou aqui desesperado, estou ardendo em febre. Meu pai quer que eu vá para o hospital. E eu falei, não vou, porque a doença não existe. Eu falei, ótimo, tá maravilhoso, é isso mesmo, a doença não existe. Mas ela já não manifestou? Se ela manifestou, era porque você estava guardando dentro de si pensamentos que não eram os pensamentos adequados.
Ela manifestou, não manifestou? Ué, manifestou. Então, escuta o conselho do teu pai, vai. O fato de você ir para o hospital ou não ir, vai mudar a realidade? Não vai. A doença vai passar a existir pelo fato de você ir para o hospital? Não. Ela continua não existindo, porque ela não foi criada por Deus. Mas o médico vai te ajudar no tratamento dessa manifestação? Vai. Isso vai acalmar o teu pai? Vai. Isso é um ato de amor. Aceita. Ela se acalmou. Só pelo fato dela ter se acalmado, a febre dela começou a ceder, ela foi para o hospital com o pai ficou numa alegria imensa, pegou um remedinho lá, tomou quando chegou em casa, melhorou, no dia seguinte passou. Se ela tivesse se mantido na posição não vou, a febre dela só se intensificaria, porque febre é resultado de mente que se inflama, que fica muito nervosa. Então o que acontece? Receber com gratidão também faz com que as coisas se manifestem. É flexibilidade mental. E continua dentro da firmeza. A mesma coisa acontece comigo. Às vezes eu fico doente, meu pai fica preocupado, minha mãe fica preocupada. Filho, vai olhar. Tá, vou. Não tem problema. O fato de eu estar com o médico não vai quer dizer que eu não estou perdendo a minha fé ou minha firmeza naquilo que eu acredito. E é muito interessante, porque ou eu pego um médico que pensa exatamente igual a mim, ou eu pego um médico que vai me possibilitar o progresso. Porque eu posso pegar um médico que fala assim, não, isso não é nada. Isso daí é só ficar em casa que já vai melhorar. Aí ótimo, ótimo. Como eu pego um médico que vai falar assim, ó, você vai morrer em uma semana. Eu falo, ótimo, bom lhe conhecer. Veremos. Aí a gente vai botar no teste. Porque tem os desesperados. Tem médico que fala assim, ó, você não tem jeito, isso é um problema congênito, você vai morrer com isso. Aí você sorri, aí você faz a teoria. Gente, a teoria da flexibilidade mental foi ensinada num desenho chamado Pinguim de Madagascar. Você sorri e acena. Você não discute. Eu vou bater boca com o quê? O cara falou assim, ó, isso aí é uma coisa congênita, você? Tá. O meu oculista é a coisa mais engraçada. Toda vez que eu vou no meu oculista, ele fala assim, ó, você vai ter problema de visão aos 40. Aí eu, Aí ele para, você não acredita, né? Eu, Aí ele, como é que eu te convenço, eu? Aí ele fala. Chegou um ponto que ele falou assim, ó, eu não vou falar pra você, que você já falou pra mim que você não vai ter. Eu falei, isso, eu não vou ter. Ele, então tá bom, então só você não vai ter. Isso mesmo, continua falando, que só eu não vou ter. Aí ele começa a rir. Resultado, até hoje eu não tenho. E ele fica impressionado. E ele fala assim, antigamente ele falava assim, não, é comprovado, vai ter. Hoje em dia ele já fala assim, tô começando a querer repetir que nem você, porque eu tô tendo. Ele é mais novo que eu, ele já tá tendo os problemas de vista que eu não tenho. Por quê? Porque a questão, você é firme, mas eu preciso brigar? Não precisa. Você não precisa discutir, você não precisa brigar, você não precisa entrar em choque. Você simplesmente vai se adequando. Que nem as pessoas que chegam dentro de casa e querem convencer toda a família. Nossa, eu aprendi que a Setionê é maravilhosa. Eu vou chegar em casa agora, vou converter todo mundo. Não é assim. Como é que a gente mostra que a Setionê dá certo? Quando a gente é íntegro e coerente. Aí a gente mostra que o negócio dá certo. Fora isso, se você quiser impor, você vai perder a flexibilidade mental. Aí, ao invés de você se tornar um praticante da Setionê, você se torna um apontador de defeitos mentais. Sua mãe faz isso? Ó, isso não está certo, mãe. Isso aí gera um karma, que esse karma vai vir, vai manifestar e vai detonar. Ó, isso aí não está correto não. A Setionê não ensina assim. Daqui a pouco a pessoa não pode fazer A, que entra na pauta do certo. Tem que ser certinho. Por que algumas pautas hoje em dia são tão irritantes? Porque tudo tem que ser de uma determinada forma. Perde a flexibilidade. Então a gente também tem que ser assim em casa. Em casa nós temos que ser generosos. Nós somos generosos com o pessoal da rua, mas às vezes nós não somos generosos dentro de casa. E às vezes nós não somos generosos com a gente mesmo. A gente perdoa a falha do outro, mas a gente não perdoa a nossa falha. Então nós temos que ser generosos, gente. Generosos. Sabe? Levantei hoje. Não fiz as minhas práticas. Não faço as minhas práticas tem um mês. Não tem problema. Vai, você consegue. Hoje a gente faz, nem que seja 1 minuto. Mas vai, você consegue. É ser generoso com você mesmo. E não levantar. Ah, nada vai dar certo mesmo. Nem rezar eu consigo rezar. Por isso que minha vida é uma desgraça. Não é isso. É falta de generosidade. Olha que interessante. Um amigo seu chega e conta a vida dele. A vida do seu amigo está horrível em todos os aspectos, em todos. E detalhe, tudo está errado por pura culpa dele. E mais, você avisou ele
todas as vezes vai dar errado e ele não te ouviu nenhuma, ele chega perto de você e fala assim, velho, eu não sei o que fazer. Qual é a resposta que você dá? Tudo vai melhorar. Às vezes nem você está acreditando, você fala assim, não, vai tudo melhorar. Por quê? Porque você sabe que a única coisa que você pode dar agora é esperança. Você fala, vou te dar a única coisa, esperança. Agora, quando é com você, às vezes você fala assim, não, não vai melhorar, não. Você não dá esperança a você mesmo. Você não dá chance a você mesmo. Para o seu amigo você dá ainda uma luz no final do túnel, mas para você, você não dá. Então, olha como é que é importante observar a generosidade. Porque a generosidade as pessoas olham apenas como aquela pessoa que dá coisas materiais. Ah, eu dei uma marmita para um morador de rua, eu sou super generoso. Emprestei dinheiro para minha família, eu sou super generoso. Isso não é generosidade apenas. Generosidade é muito mais amplo, é muito mais magnânimo, é algo muito mais eficiente. Ser generoso é você realmente proporcionar o progresso das pessoas. Então, por exemplo, a severidade do meu pai na minha educação foi um ato de muita generosidade, porque ele ensinou muito. Isso foi ser generoso. Então as pessoas associam o generoso àquele bobinho. Eu sou generoso, eu dou tudo. E isso não é. Às vezes você dá demais, você atrapalha. Quantas pessoas doam muito para os familiares, ao invés dos familiares progredirem, os familiares ficam tudo na aba, não conseguem crescer. Aqueles pais que mimam demais as crianças, não conseguem lidar com as frustrações dos filhos, não conseguem. Hoje em dia é engraçado, porque se o filho se frustrar, é como se fosse ter um trauma. Ó, gente, então assim, todos nós somos traumáticos, porque a nossa infância não teve nada, não tinha essa conversa. Eu chegava para o meu pai e falava assim, pai, se você não satisfazer essa minha vontade, eu vou ficar traumatizado. A resposta do meu pai era, o problema é teu, ué. Não é meu, é teu. Hoje em dia, os pais não querem que os filhos passem por situações de trauma. Como meu filho não vai ter isso? Como meu filho não vai ter A, B ou C? Então, assim, é o processo, porque o mundo não dá tudo o que a gente precisa. O mundo dá aquilo que nos é necessário para nós termos progresso. Então, ser generoso é você ser adequado. Aí vem uma pergunta, como é que eu sou adequado? Essa é complexa. Por quê? Porque depende da sabedoria superior. Isso a gente só obtém com a meditação, Shinsokan. Quanto mais meditação Shinsokan a gente faz, mais adequado a gente se torna. Quanto mais adequado a gente se torna, mais generoso a gente consegue ser. Então, por exemplo, devo dar uma esmola à pessoa que está na rua? É ou não é um ato de generosidade? Depende. Depende. Com aquele ato, a pessoa pode sair, comprar uma comida e se alimentar. É algo louvável. Mas ela também pode sair para comprar pedras de crack e se viciar. Isso não é louvável. Como é que você vai saber? Não tem como. É só no sentimento. É só no sentimento. Minha filha, toda vez que ela vê alguém na rua, ela pede para eu ajudar. E eu sempre falo para ela, filha, eu vou ver no meu coração se é para eu ajudar ou não. No início ela falava, papai, mas a gente tem que ajudar todo mundo. Eu falava, filha, a gente tem que ser sábio e generoso. A gente tem que saber a hora de ajudar. Aí hoje em dia ela fala assim, papai, você sentiu que deve ajudar? Aí eu falo, senti. Aí tem hora que ela fala assim, não, papai, ajuda, eu vejo que ela sente. Aí eu acabo até indo, até para incentivá-la, né? Mas aí tem vezes que eu tenho vontade de ajudar, tem vezes que eu não tenho vontade. Eu sigo isso com flexibilidade mental. Porque se você falar, tem que ser assim, aí começa. Você ajuda todo mundo. Quando você vê alguém que não ajuda, você fala, tá vendo? Isso é insensível. O ser humano é horroroso, porque ele não ajuda. Aí você começa a ser inflexível. Eu já vi pessoas que entram em determinados trabalhos sociais e quem é contra o trabalho social dela é a pior pessoa do mundo. Eu falo, não faz sentido. Não faz sentido. Como tem pessoas que protegem tantos animais que agridem os homens. Aí você fala, pera lá, você ama tantos animais que você passa a não amar os homens, é porque é o homem que maltrata os animais. Todos os homens? Então a pessoa a favor dos animais se torna contra a humanidade. Falta de generosidade, falta de coerência, falta de flexibilidade mental. Aí por isso que as pessoas entram tanto em choque. É todo mundo defendendo uma boa ideia e todo mundo se batendo e brigando. Por quê? Falta flexibilidade, falta generosidade, falta entender as coisas. Entender as coisas. Hoje em dia se briga por tudo. Antigamente era só pelo gosto musical. Antigamente a gente se odiava só pelo gosto musical. Hoje em dia é por tudo. Até o comer, gente. Se você sentar, o que você botar no seu prato ofende alguém.
A pessoa fala, vou comer carne, que absurdo. Não vou comer carne, que absurdo. Não vou comer nada, que absurdo. Vou comer muito, que absurdo. Aí você fica assim, e aí? Você pergunta, gente, o que eu coloco no meu prato? Porque eu não quero ofender ninguém. Mas se você botar uma fruta no teu prato, é absurdo você comer comida com fruta. Coisa horrorosa. Aí você fala, então eu vou tirar a fruta. Um absurdo você não comer o que está aqui te servindo. Aí você fala, tá, então eu coloco de volta. Então o que acontece? Tudo falta flexibilidade. Por isso que as pessoas estão brigando tanto hoje. Brigam tanto. Brigam tanto. A pessoa tinha uma postura, contava as piadas mais negras possíveis. De repente ela entende que agora isso ofende. Aí todo mundo que conta piada agora se tornou a pior pessoa do mundo porque é alguém que ofende. E é sempre colocando A contra B, C contra D e começa. Por quê? Falta flexibilidade, generosidade. E por fim, nosso carro-chefe, alegria, gente. O progresso está dentro da alegria, gente. É esse ponto que eu acho fantástico, que você não escuta em lugar nenhum. Isso aqui não está em lugar nenhum. Todo mundo fala em espiritualidade. E a espiritualidade é sempre ligada a alguém careca de laranja com incenso ao lado. Então sempre aqui, não. Aí a pessoa fala, não, eu vou para um retiro espiritual. Você já pensa, estou indo lá para o Vale do Amanhecer. Eu vou para uma cachoeira, eu vou para um lugar afastado da humanidade, porque é lá que eu vou exercer espiritualidade. Mas olha só, se a espiritualidade ela está ligada a progresso, onde é que está a espiritualidade? Debaixo do nosso próprio nariz. O elemento que dá força, que dá grandiosidade ao crescimento, ao progresso, à espiritualidade, gente, se chama alegria. E o único lugar que fala disso de maneira clara, direta e de forma prática é a Seichonoye. Porque dos 6 atributos divinos que a Seichonoye defende, ela é a única que fala que Deus é alegria. Normalmente as pessoas, quando pensam em espiritualidade, elas pensam em lágrimas, aquela pessoa calada, com a cabeça baixa, reflexiva, num pensamento de arrependimento. Quando muitas vezes você está em casa com a sua família em harmonia, sorrindo, é um momento de maior manifestação de Deus. Já pararam para pensar nisso? Que no momento em que você está sorrindo com seus familiares, ali Deus está presente? Que é um momento de maior felicidade. Eu lembro que eu estava dando uma festa no meu aniversário, na casa dos meus pais, e estava aquela risaiada, aquela bagunça lá com os meus amigos todos reunidos, e de repente minha colega virou e falou assim, estou indo embora que eu estou indo para a igreja agora. E minha mãe falou assim, mas querida, você vai para a igreja agora? Aqui a festa está tão boa. Ela falou assim, mas eu preciso encontrar Deus. Aí minha mãe respondeu, mas Deus está aqui, ué. Deus está aqui agora. Essa alegria toda aqui que você está vendo é Deus. E é a mais pura verdade. A pessoa pensa, não, festa é do capeta, seriedade é de Deus. É uma besteira. Deus está manifestando aonde tem progresso. E aonde tem progresso com alegria, Deus ali se faz. Então, naquele momento em que você tem aquele riso espontâneo, aquele momento de felicidade, aquele momento que você está compartilhando com todo mundo, aquele momento em que você ri por causa de um perdão, que você ri por um momento de superação, aquele quando você ri que você terminou, sabe assim, quando você, por exemplo, está na academia, você termina de malhar, mas você está tão destruído que você se olha para o espelho e dá vontade de rir, porque você está parecendo um boneco de Olinda, você não consegue nem mexer os braços assim, aí você olha assim e você começa a rir. Aqueles momentos de alegria, eles incrementam o seu progresso. Quem acha que o progresso é moldado somente na tristeza, na seriedade, não conhece o verdadeiro progresso. O progresso está na alegria. Então, olha só, ser íntegro, coerente, firme, mas flexível, generoso e alegre. Isso sim são as virtudes que vão te levar ao verdadeiro progresso. Olha só, o pai com o filho tem que ser alegre. O marido com a esposa com o marido tem que ser alegre. No trabalho você tem que ser alegre. Na vida como um todo você tem que ser alegre. Porque alegria é atributo divino. E quando você é alegre, você vai construir o seu progresso. Ok, gente? Olha que fantástico esses elementos das virtudes que o professor Massari ensinou. 4 linhas que eu li do livro. 4 linhas. Imagine você ler o livro inteiro. Quando eu bato na tecla, temos que ler, é exatamente porque a leitura nos traz o progresso. Só isso aqui, o professor Masaru Taniguchi já nos ensinou isso aqui tudo. Olha que coisa maravilhosa. Temos que progredir, temos que crescer
sempre. Ok? Vamos então para a nossa meditação Shinsokan para que a gente possa crescer cada vez mais e construir as virtudes necessárias para a nossa vida. Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podemos nos sentar e assumir a posição da meditação Shinsokan. Maiores explicações sobre a postura, tanto física quanto mental, nós encontramos no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Lá explicamos de maneira bem simples como deve ser a postura, que nos auxilia a concentrar ainda mais a mente, e como nós devemos focar os nossos pensamentos para elevar na consciência da existência única de Deus e de que estamos aqui agora no seio do amor da vida de Deus. Então, mãos justapostas em frente ao rosto, olhos fechados, semblante sereno, tranquilo, pensamento elevado a Deus, canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoe para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinito amor 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 de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, 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 é o oceano de infinita provisão 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 de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia 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 de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive,
É a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vamos agora contemplar, mentalizar e contemplar o mundo da imagem verdadeira.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial, nova versão. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia e de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer muitíssimo a participação de cada um dos senhores e das senhoras. Não deixem de curtir e compartilhar esse vídeo, a fim de que o próprio YouTube se encarregue de fazer a divulgação e que nós consigamos atingir mais e mais pessoas para que elas aprendam os mecanismos mentais, os mecanismos da vida para utilizarem a sabedoria. Nosso dever de casa de hoje, primeiro, fazer a meditação Shinsokan todos os dias, porque ela é básica, fundamental e necessária, para que possamos cada vez mais melhorar a nossa vibração e fazer com que a semelhança seja atraída. E em segundo, nós vamos repetir essa frase: em todos os aspectos da minha vida, eu melhoro cada vez mais. Em todos os aspectos da minha vida, eu melhoro cada vez mais. Isso é para que nós possamos entender que em todos os aspectos nós podemos melhorar e temos a força necessária para tanto. Vamos repetir 200 vezes a fim de que possamos crer que nós somos capazes e vamos criar essa força dentro de nós para que possamos todos os dias, em todos os aspectos, melhorar. Nem que seja um pouquinho, mas o importante é a gente estar melhorando sempre. Meu muito obrigado pela participação, meu muito obrigado pelo carinho. Abençoo profundamente a vida de vocês. Um beijo no coração e até segunda-feira que vem. Muito obrigado.